Olá pessoal, eu sou o Michael e no vídeo de hoje então nós vamos fazer o resumo da teleaula 22.1. Então, bora pro vídeo. Bom pessoal, antes de iniciar então aquele recadinho bastante possível se inscrever e deixar o seu like, isso vai nos ajudar bastante a seguir crescendo aqui dentro do YouTube. Então, chegamos na teleaula 22.1, né, que vai trazer noções de imunização. Então, a gente pode perceber ali logo no começo que fazem mais de 200 anos das origens das vacinas, né, como a gente viu na aula interativa lá, que surgiu na Inglaterra, ou através de um experimento de um cientista local, né, que inseriu secreções de um paciente em outro, né, e observou que ele acabou criando anticorpos, e a partir dali ele desenvolveu a vacina, né. Mas, com certeza, né, pessoal, a vacina não seguiu aquele mesmo modelo, né, ela foi evoluindo com o passar do tempo, né, e ela segue evoluindo, né, e passa por muitas modificações e revisões ao longo do tempo, né. Um exemplo significativo disso é a questão da vacina contra a gripe que a gente tem, por causa que todo o ano ela é revista, né? Então, a vacinação da gripe agora de 2025 leva em consideração os três vírus que mais circularam em 2024. Né? Na rede particular são 4, né? Eles pegam mais um. Agora, em 2026, quando a gente fizer a vacina da gripe, vai ser em cima dos 3 vírus que mais circularam agora. Aí a gente viu durante a Covid-19 ali, a vacinação tradicional é com o vírus inativado, como é da gripe, como era a vacina da Coronavac. Aí agora a gente tem vacinas que são desenvolvidas através do RNA mensageiro, que são produzidas através de outros processos que a gente está observando que vão evoluindo com o passar do tempo. A gente observou ali um exemplozinho, né, que muitas vezes a gente deixa alguns grupos esquecidos, né, a unidade de saúde lá do Piauí estava mostrando que criança e adolescente estavam com uma vacinação excelente, né, uma taxa muito boa. Só que eles estavam esquecendo dos adultos e dos idosos, né? Então é preciso falar sobre vacinação para todos os grupos e tentar sempre atingir a meta em todos esses grupos que a gente tem. A gente passa então a falar sobre o PNI, né, o Programa Nacional de Imunização, que é considerado o melhor programa do mundo e um orgulho do Brasil, né? Então a gente é muito reconhecido internacionalmente por causa do nosso grande e robusto sistema de vacinação. E muito também graças às próprias vacinas e aos profissionais, né, de saúde, muitas doenças foram erradicadas ou diminuíram muito ao longo dos séculos, né, que a gente tem aqui de Brasil. Né. Porém, existe atualmente a taxa de diminuição vacinal, né, que coloca tudo isso que a gente remou para conseguir estar alcançando em perigo, né, e ela pode causar problemas significativos como o retorno de doenças, né. Isso ocorre muito por causa que se acredita que essas doenças nunca mais voltariam. Os ACS e os ACE devem e têm o papel de orientar sobre isso, né. A gente tem um exemplo recentemente do sarampo, que a gente teve uma diminuição na taxa de vacinação das crianças contra o sarampo, e aí, eventualmente, por causa de ondas migratórias, essa baixa procura por vacinas, o sarampo ressurgiu com força no Brasil, teve alguns impactos e alguns problemas significativos em determinadas regiões, mas com a retomada da vacinação, a gente conseguiu de novo erradicar, né? O problema, pessoal, é que muitas vezes quando o público em geral escuta, foi erradicada tal doença. Para mim, erradicada é que desapareceu, né? Sim, tá certo? Erradicado é que ela desapareceu. Só que o problema é que ela desapareceu por um instante, por causa da vacinação, por causa da taxa de cobertura vacinal, né? Não quer dizer que ela desapareceu para sempre, até porque é muito difícil problemas de saúde, doenças, vírus, bactérias sumirem para sempre. Eles ou evoluem para questões mais simples ou até mesmo para questões mais graves. E quando a gente baixa essa taxa de cobertura vacinal, isso infelizmente retraz e faz ressurgir muitos problemas que a gente tem. Outra questão significativa é a hesitação vacinal, né? E o que acaba levando isso é não querer mais se vacinar ou adiar isso o máximo de tempo possível. Isso está ocorrendo não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, né? Isso é por uma questão de falta de doenças, como a gente percebeu ali, não existe mais sarampo, por que eu vou levar meu filho para se vacinar contra o sarampo? Catapora não existe mais, por que eu vou vacinar contra a catapora? Medo da vacina, principalmente também por causa do medo de agulha, né? Muitas pessoas têm esse medo, muitas crianças são colocadas esse medo na cabeça delas. Os pais ou conhecidos, se tu não te comportar lá, vou te levar lá no posto para tomar uma injeção. Aí a pessoa fica traumatizada depois por causa disso, né? Também medo de reações ou quadros adversos, né? Então as pessoas não querem se vacinar porque, eu não quero ficar doente, eu não quero passar mal, eu não quero ter febre, desconforto, dor de cabeça, essas coisas. E também por causa da própria questão de desinformação, né? As fake news, que vem levando muitos desafios a todos os órgãos e
profissionais da área da saúde para tentar combater ela. O papel do ACS na imunização, né? Então, é quem está dentro da comunidade e ele vai orientar a população durante as visitas, nos grupos, nas atividades e até mesmo nas redes sociais, né? Então, muitas vezes os pacientes mandam mensagem pelo WhatsApp, tem o nosso Facebook, tem o nosso Instagram. Aí a gente visualizou uma informação do Ministério da Saúde sobre a nova vacina contra a dengue, né? E a gente compartilha aquilo nos stories, eles vão estar olhando, né? Ou a gente envia para alguém que estava com dúvida uma matéria sobre a vacina, por exemplo, aqui a gente não tem vacina da dengue ainda para as crianças, né? Vamos supor que tivesse, né? Então eu fui numa casa e a mãe perguntou, mas mãe, essa vacina que é contra a dengue, eu vi que é fabricada no Japão. O Japão tem algum tipo de segurança? Eu posso levar minha filha para vacinar? Aí eu encontrei uma matéria do Ministério da Saúde falando sobre o laboratório, sobre a importância da vacina, a segurança da vacina e encaminho para essa paciente. Então, a gente está em múltiplos locais conversando e orientando os pacientes. Um exemplo muito significativo que a gente teve que foi a Covid-19, né, que ele trouxe muitos desafios e incerteza para todos, e os ACS e ACEs atuaram muito durante esse período, né, não que a gente queira desmerecer os demais profissionais, né, mas o agente de saúde e o agente de combate a endemias eram quem estavam lá em loco, na comunidade, na casa das pessoas ou na rua das pessoas. Então eles orientaram muito, estimularam os cuidados pessoais ali, como uso de máscara, higiene pessoal, né, cuidados de etiqueta de tosse e depois também com a própria questão da vacinação. Isso ainda segue, como a gente viu o exemplo ali da cidade lá, onde se busca muito ainda trazer idosos para fazer a vacina contra a Covid e contra a gripe. Nós também temos algumas metas do PNI, né, que são inúmeras as vacinas que são oferecidas pelo Programa Nacional de Imunização, e elas têm metas a serem atingidas, né, que elas podem variar entre 80% a 95%, dependendo do tipo de vacinação. Né? Criança, 95%, adolescente, 90%, população geral, 80%. Vai variar muito de cada tipo de vacina, né? E isso equivale a um público-alvo. Né? Por exemplo, aqui a minha cidade tem 1.000 crianças. Tá? Vamos dar um exemplo aqui como uma cidade fictícia. Né? Então vamos supor que essa cidade tem 100 crianças. E a gente precisa alcançar 95% de cobertura para a vacina da tríplice viral, sarampo, cachumbo e rubéola. Né? Então vamos supor que a gente precisaria de quantas crianças para alcançar 95% dessas 100? Nós precisaríamos de 95 crianças que fossem vacinadas. E aí a gente chegaria nesse patamar. Vacinamos 81. Então a gente está abaixo ainda e essas crianças correm risco, né? Ou um risco mais agravado. A gente chegou a 98%. Então todas essas crianças que estão imunizadas vão proteger aquela que não se imunizaram. Né? Elas vão ter uma barreira coletiva, né? Uma barreira de anticorpos, né? Que vai impedir delas pegarem aquela doença ou terem casos mais leves e, consequentemente, impedir que elas transmitam para aquela criança que não se vacinou. Né? Por isso que existe essa taxa no público-alvo, né? De 80% a 95%. E esse valor elevado garante, né? Que as doenças enfrentem resistência e dificuldades para se espalhar entre a população. Né? Porque a gente viu com a Covid, quanto mais pessoas vacinadas, menor foi a quantidade de taxa de transmissão. As equipes precisam conhecer todas as vacinas e os esquemas de vacinação para depois terem a capacidade de avaliar e orientar a comunidade. Então, pessoal, quem já viu uma caderneta de vacinação ou aqueles quadros orientando sobre vacinação sabe que são inúmeras vacinas, são inúmeros tipos de esquemas diferentes, e falha um, tem que fazer outro. Eu ando com uma colinha no telefone para quando alguém me pergunta, né? Não consigo decorar tudo também, então a gente precisa ter esse conhecimento para estar ajudando. Campanha de vacinação, né? Deram muito certo por um bom período de tempo, então aquele sábado da vacina, dias específicos de vacinação, né? Contudo, elas vêm perdendo a sua eficácia, como todo o processo de vacinação, e os ACS e ACE precisam chamar novamente a população para essas campanhas, né? Através de orientação, informação qualificada e vários outros aspectos para estar ajudando nesse processo de aumentar a nossa cobertura vacinal. E nos casos de reação, o que se deve fazer? Então, é buscar um atendimento médico, né? Voltar ali para o posto de saúde, e aí os agentes de saúde precisam investigar os sintomas e sinais dessa pessoa, né? E comparar com possíveis reações das vacinas e depois direcionar a pessoa para a unidade para que seja feita uma investigação. Né? Por exemplo, eu fui na casa do paciente que tinha se vacinado contra a gripe um dia antes. E aí ele estava muito ruim, muito gripado. A gente orienta o quê? Não, volta lá no posto, conversa com a enfermeira, faz um teste para ver se não é H1N1, conversa com mais alguém, o médico vai avaliar
e a partir daí se investiga se foi por causa da vacina ou foi por causa de qualquer outro fator, né? Vacinas são para todos, incluindo pessoas que estão presas, né? Por isso a importância de equipes de saúde prisional, que ajudam a garantir a saúde das pessoas privadas de liberdade. E além disso também, a vacina também é para aqueles ou especiais e a cada secretaria, cabe às secretarias, equipes de saúde, criarem estratégias para levar a imunização até essas pessoas. Aqui a gente teve um exemplo na cidade, né, pessoal, que nós recebemos alguns indígenas Caigangue, se não me engano, era a tribo deles, acho que era Caigangue, e aí eles vieram para em torno da região da rodoviária daqui da cidade, e a gente teve que, a secretaria, né, não era bem na minha área, mas a secretaria fez uma ação, levou médico, enfermeira, né, fez técnicos para conversar com essas famílias, perguntar como é que era a relação deles com vacinação, se eles tinham feito, se as crianças podiam fazer, explicou quais eram as vacinas, quais eram a importância da vacinação, e tudo isso é um fator que a gente tem que estar sempre observando. Então tá, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Ele tratou sobre essa questão da teleaula 22.1, que trouxe inúmeras noções de imunização, né? Quais são as metas, o que o Programa Nacional de Imunização defende, como é que a gente consegue aumentar a cobertura, como é que a gente ajuda essas pessoas a perderem o medo de seguir se vacinando, né? Então foi isso que a teleaula tratou neste momento. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.